Monarquia? Tá ficando maluco, rapaz? Eu lá vou sustentar rei, vou sustentar palácio real, família real, pra eles ficarem lá no bem bom, fazendo o que eles querem, de coroinha, de roupa. Não. Enquanto o povo passa fome, pro rei que é vitalício ficar lá fazendo o que ele bem quer, o que ele bem entender, sem que possa ser tirado pelo povo? Não. Ah, monarquia é o cacete, rapaz! Se você também pensa assim, esse vídeo é pra você. Assista até o final. Beleza! Eu decidi fazer esse vídeo com o intuito de sanar as principais dúvidas a respeito da monarquia e demonstrar a razão dela ser a melhor forma de governo, principalmente aqui no Brasil. É verdade. É necessário considerar, antes de tudo, que qualquer tipo de aversão, qualquer tipo de desinformação por parte dos brasileiros a respeito da monarquia advém de uma aculturação republicana. Já visto que nos primeiros 100 anos os brasileiros ficaram proibidos de ouvir sobre a monarquia e de debater nas escolas, nas faculdades, qualquer tipo de assunto que envolvesse monarquia. Eu vou ter que sustentar rei, eu vou ter gastos trilionários com a família real? Não. Como é que eu vou sustentar a monarquia? Como é que o povo vai sustentar isso, meu Deus do céu? Nossa. Principalmente aqui no Brasil isso é impossível, isso é loucura, isso é utopia, é conto de fadas. Não. A gente vai ter que sustentar uma família real? Não. Uma das maiores perguntas e também uma das maiores afirmações com o intuito de desqualificar a monarquia aqui no Brasil. Dizer que a gente vai ter gastos absurdos e alguns chegam até mesmo a citar a rainha da Inglaterra e dizer que lá eles gastam absurdos com a família real. Bom, primeira coisa, saiba que aqui no Brasil o gasto com o presidente é 4 vezes maior do que o gasto com a família real no Reino Unido. Nossa. E olha que a monarquia do Reino Unido é a monarquia mais rica e influente do mundo todo. Brabo! Só para você ter uma ideia. O povo sustentava apenas uma família na chefia de Estado. Na República Brasileira, sustentamos 7 famílias envolvidas em escândalos de corrupção. Sim! Só em 2018, as famílias dos ex-presidentes custaram cerca de 5 milhões de reais aos cofres públicos. Quê? Sim, você sustenta os 6 ex-presidentes do Brasil. Elemento. Os ex-presidentes custam 12 mil por dia à União. E os gastos? Trata-se de gastos com até 8 servidores comissionados, motoristas, seguranças, apoio pessoal e assessoramento. E cada um tem direito a isso. A União paga os salários, as passagens e diárias. Além disso, cada ex-presidente tem à disposição 2 carros e o pagamento nas despesas de combustível. Elemento. E você aí se queixando de que não vai sustentar rei. Você sustenta 7 famílias sem reclamar. Não! A verdade é que a monarquia é a forma de governo mais barata que existe. Segundo a FMI, as monarquias constitucionais no geral custam muito menos que as repúblicas. This is DJ Oscar versus Soccer DJ. Atualmente, as repúblicas são sinônimos de privilégios e regalias. É só ver o exemplo do Brasil. Um tribunal, que é o STF, com 11 ministros, custa $500 milhão por ano. Você paga $500 milhão por ano a 11 ministros do STF que são autoritários e que prestam desserviço à nação. Caraca, eu não acredito que eu falei isso, é arriscado até eu ser preso. Bom, a monarquia pesa muito menos no orçamento de Estado do que a república. Na monarquia não existem chefes de Estado de 4 em 4 anos que precisam se preocupar em políticas de curto prazo, de 4 em 4 anos, sem saber sequer se vai ser reeleito. E aí tem que roubar o máximo possível para se manter. Se bem que, quando ele vira ex-presidente, a gente sustenta ele do mesmo jeito. A Casa Real tem a fatia orçamental que o parlamento decidir.
Não são os reis que decidem quanto eles vão ganhar. É verdade. Os países mais prósperos e mais democráticos do mundo são monarquias. Noruega, Nova Zelândia, Dinamarca, Japão, Holanda, Suécia. É brabo. Um rei constitucional ganha menos que um ministro do STF. É brabo. A vantagem que a monarquia tem nesse quesito é que, como o monarca não é eleito, ele não precisa de financiamento de grandes empresas para chegar ao poder, não precisa ficar fazendo aliança com políticos, prometendo cargos, fazendo conchavos políticos, porque ele está lá, ele é vitalício, então ele não vai precisar desse tipo de corrupção. Sendo assim, ele não deve favores a nenhum desses partidos ou empresários. É a verdade, não minto. É bem diferente dos presidentes republicanos que, para serem eleitos, precisam ser financiados e ainda fazer alianças com outros partidos para chegarem ao poder, restando depois ter que pagar os favores que recebeu, isto é, com doações de ministérios ou um empréstimo feito por bancos estatais que são controlados pelo governo. Até porque o monarca ele é ensinado a ser monarca desde pequeno. Então ele vai ser ensinado desde pequeno, o povo vai o conhecer desde criança. Nossa. E a gente viu o nobre ato de Dom Pedro II, que quando foi exilado do Brasil, ele negou a indenização pelo golpe de Estado com respeito ao dinheiro público. E eu não falo nem da caridade da nossa coroa, que não gastava só toda a sua dotação, como doava o excedente para bolsas de estudo para crianças pobres. A verdade é que a monarquia é uma das formas de governo mais baratas da história e mais eficientes para a chefia de Estado. Chupa. Mas como eram os gastos no Brasil Império? De acordo com o grande historiador José Murilo de Carvalho, a dotação da família imperial correspondia a 3% das despesas do governo central no início do reinado de Dom Pedro II. No final, todavia, estava reduzida a humildes 0,5% das despesas do governo central, porque o imperador, durante 49 anos, rejeitou todas as propostas de aumento salarial. Então, em sua obra Dom Pedro II, Ser ou Não Ser, José Murilo de Carvalho argumenta que, em comparação às monarquias da época, a dotação da família real era modesta. Além disso, o imperador não contava com auxílio moradia, viagem, etc. Todas as viagens do Brasil, feitas pelo Brasil e exterior, eram resultantes de empréstimos levantados pela família imperial. Chupa. Foram 24 empréstimos durante todo o segundo reinado. Desde sua infância, Dom Pedro II, nosso imperador, nunca teve hábito perdulários. A maior parte dos gastos normais de sua majestade eram destinados a bolsas de estudo e caridades. A nossa monarquia também era chamada de monarquia sem corte, porque, de acordo com José Murilo de Carvalho, a modesta dotação do imperador não era suficiente para sustentar uma corte luxuosa, sem contar que os palácios eram simples, não contavam com manutenção e o imperador não gostava de festas. As pessoas o povo até reclamava, por incrível que pareça, pela falta de elegância que a família imperial possuía, como bem descreveu a historiadora Lilian Moritz em sua obra As Barbas do Imperador. A historiadora argumenta que muitos diziam que os negros e os índios em seus rituais vestiam-se de um modo mais distinto e elegante que o imperador. Ele era visto como um velho louco por livros e não como um imperador de um vasto império. Quando Dom Pedro II subiu ao trono, foi aprovado o decreto número 151, de 28 de agosto de 1840, que estabeleceu a chamada dotação da Sua Majestade Imperial e de sua augusta família. Então, segundo essa lei, esse dinheiro era destinado para todas as despesas de sua imperial casa, reparos de palácios e quintas, serviço de decoro do trono, não compreendendo, porém, as despesas da capela imperial, da biblioteca pública e das aquisições e construções de palácios que a nação julgar conveniente para a decência e para o recreio do imperador e sua augusta família. Chupa. O valor da dotação era repassado anualmente do Tesouro Nacional para a Casa Imperial e administrado pelo mordomo, ou seja, o que alguns podem entender erroneamente como sendo um salário milionário do imperador, a dotação era de um orçamento anual da Casa Imperial. Com esse valor, se arcava com todas as despesas do imperador e de sua casa. Além da manutenção da casa e do pagamento dos servidores, Dom Pedro II ele utilizava esse dinheiro para pagar pensões, dar esmolas, aposentadorias, pagar estudos de pessoas sem recursos, incluindo alunos do Colégio Pedro II, e financiar artistas brasileiros no exterior, como pintores e compositores. Chupa. Sim, nosso imperador Dom Pedro II financiava os artistas, ele dava valor à arte e à ciência. Vocês conhecem o francês Louis Pasteur, o cientista da biogênese
do pescoço de cisne, da pasteurização, o famoso Louis Pasteur foi algum dos vários personagens mundiais que receberam dinheiro de Dom Pedro II. Ele ajudou o francês na fundação de seu instituto em Paris, o Instituto Pasteur, que só pôde ser erguido mediante subscrição internacional, da qual o imperador participou. Até hoje, na sede da instituição francesa, encontra-se um busto de mármore do imperador. Dom Pedro II também ajudou o compositor alemão Richard Wagner a erguer sua casa de ópera em Bayreuth, participando também da subscrição. No ano de 1857, Dom Pedro II doou cerca de 11 milhões de reais da sua dotação para ajudar os pobres. O maluco é brabo. No mesmo ano, as pensões para viúvas e aposentadorias para idosos desamparados consumiram cerca de 6 milhões de reais do bolso do imperador. O maluco é brabo. Vocês podem ver que ele é outro nível muito acima dos presidentes que a gente teve em 130 anos de república. Em toda a república no Brasil. Chupa. Por fim, Dom Pedro II foi expulso do Brasil com as roupas do corpo, pois não teve dinheiro guardado em toda a sua vida. Morreu pobre e endividado. Mas apoiar a monarquia não seria um retrocesso? Como assim? A gente apoiar a volta da monarquia, apoiar a forma de governo monárquica, isso não é um retrocesso? Não. Não, não é um retrocesso. Não é um retrocesso, é muito pelo contrário. Se você for ver os países com maiores IDHs, os melhores países para se viver, os países mais prósperos do mundo são monarquias. Noruega, Dinamarca, Espanha, Japão, Nova Zelândia, Holanda, Suécia, Canadá. Esses são países subdesenvolvidos? São países que retrocederam? Me diga. Não. Não, né? São países prósperos. Eles são países com os maiores IDHs, maior estabilidade política. Os 12 países com melhor posição no IDH são monarquias. Os países monárquicos são campeões em qualidade de vida. Aliás, o Brasil era assim. Você vê aí o Brasil sendo uma vergonha nacional, um anão diplomático, né? Sendo instável politicamente, sendo corrupto, não tendo representatividade por parte dos governantes, sendo totalmente dividido, sendo uma bagunça e uma corrupção sem fim. Não. Mas ele nem sempre foi assim. Durante o período de 1822 a 1889, o Brasil foi um país grande e respeitado, mais especificamente a partir de 1870, durante o reinado de Dom Pedro II. Primeiro, o nosso imperador era um chefe de Estado respeitado, diferente do chefe de Estado que tivemos ao longo da República durante 130 anos e que até hoje não são tão respeitados e honrados como o nosso imperador era. Chupa. Até porque ele fazia por onde? Era um imperador totalmente brasileiro, falava 17 idiomas Chupa. e tinha estudado medicina, botânica, astrofísica, linguística, artes plásticas, artes cênicas, antropologia, geografia, política, filosofia, música, química, literatura. O maluco é brabo. Chupa. Caraca, bastante diferente dos presidentes e chefes de Estado que a gente já teve e que a gente tem hoje, não é mesmo?